hoje vamos falar com o prefeito de Figueirão, há 60 dias no cargo, fazendo milagre aqui na administração. Ele que vai contar um pouco dessa história, vai contar um pouquinho também da sua vida. Ele que sofreu muito, foi um jovem trabalhador, começou a trabalhar desde pequeno, desde novo, e ele vai contar um pouquinho da sua história de Campo Grande, de Camapuã, da faculdade. Né, Rogério? Você que... um vencedor, né? Você é considerado um vencedor, um cara que começou pequeno, hoje um dos maiores administradores, já com renome nacional, e prefeito, né? Uma cidade de um grande potencial aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? Conta um pouquinho da sua história para nós. Pois é, Luizinho. A vida é sempre cheia de obstáculos, de momentos difíceis, mas também de momentos bons, porque o que importa mesmo é viver em paz, viver em felicidade, e isso a gente consegue. Por diversas vezes eu lembro muito bem, recordo muito bem no ano de 2000, quando eu trabalhava de cabo eleitoral para o Godofredo, candidato até então a vereador em Camapuã, e você também, candidato lá em Camapuã, né? E a gente, todo mundo junto lá na campanha do Moisés Nery. Foi o primeiro momento que eu tive, o primeiro contato com a política que eu tive foi no ano de 2000. Eu lembro muito bem por que eu trabalhei de cabo eleitoral para o Godofredo. Foi aquela época quando surgiu o celular, assim, em termos mais populares, um celular da Gradiente. Eu tinha vontade de comprar um celular daquele, e com o dinheiro que eu ganhasse na política eu conseguiria comprar um celular. E aí trabalhei de cabo eleitoral para o Godofredo, andando em toda a comunidade lá em Camapuã. Foi aonde eu tive o contato com política e vi e aprendi como que funcionava a política. E também foi naquela época que eu vim aqui no Figueirão, também foi a primeira vez que eu pisei no Figueirão. O Godofredo veio fazer campanha aqui, eu lembro muito bem. O Brás veio ensinando as estradas, que a gente veio por uma estrada por dentro da Santa Teresa, e aí o Brás veio junto com a gente, e a gente recorda muito bem o primeiro momento, o primeiro lugar que eu fui no Figueirão, e está muito bem registrado na minha memória aquela época. Então, só vivendo e aprendendo coisas boas aí. Graças a Deus eu tive momentos difíceis, mas desses momentos difíceis eu aprendi a tirar as coisas boas, ou seja, que lá na frente, esses momentos difíceis que eu tive lá atrás não acontecessem. Então, sempre aprendi muito com os erros, vendo os erros, para que lá na frente eu não pudesse errar. Então, eu sempre tento acertar, e assim está sendo minha vida. E você também fez faculdade, teve dificuldade, né, nessa transição de faculdade, né? Luizinho, a gente vem de uma família humilde. Eu fiz uma faculdade em Campo Grande na época, no ano de 97, prestei vestibular, e aí por 3 pessoas, então era 45 vagas na agronomia na Federal de Dourados. Eu queria fazer agronomia. Eu passei em 48 a minha posição. E aí, se 3 pessoas desistissem, na verdade, se 2 pessoas desistissem, eu entrava para o curso de agronomia na Federal. E aí, infelizmente, desistiu só uma. E aí eu não entrei, mas mesmo assim, aí eu fiz um curso de administração rural na UCDB, era até um curso novo, que era uma faculdade particular. Eu falei, vou ter que encarar. E aí foi quando surgiu o FIES. Em 98 foi o ano que iniciou o FIES, e graças a Deus a gente conseguiu aí uma bolsa de 50% do FIES. Me lembro muito bem que no último semestre da faculdade eu estava em débito com a faculdade. E naquela época eu lembro que eu entrei até na Justiça Federal, que a faculdade me proibiu de continuar no curso. Eu entrei na Justiça Federal e perdi. Eu acho que eu fui o único aluno que perdeu uma demanda contra a faculdade naquela época.
Mas mesmo assim, eu permaneci indo na aula, mesmo sem poder, porque os professores gostavam de mim e tudo. Então, eu consegui terminar aquele semestre, mas oficialmente não. E aí, então, terminei a faculdade em 2002, terminei a faculdade, mas eu não poderia pegar o diploma. E aí, então, em 2003, eu comecei a trabalhar na Triângulo Leilões, lá do nosso amigo Luiz Carlos, em Camapuã. Comecei a ganhar meu dinheiro, fui lá, paguei as matérias, e aí eu nem precisei ir assistir aula, porque os professores me admiravam tanto e gostavam de mim. Não, Rogério, você vem aqui, você vai fazer a prova e nós vamos passar você. E aí eu consegui pegar meu diploma. Então foi na dificuldade, a gente só aprende na dificuldade. E aí eu lembro que para eu terminar a faculdade, sem dinheiro, não tinha recurso, apareceu um estágio para mim. Antes de eu terminar a faculdade, eu tinha que fazer o estágio obrigatório. E aí teve duas pessoas que marcou muito a minha vida, que foi a Raquel, lá em Camapuã, e a Tuca. Então foram duas pessoas que foram essenciais na minha vida, que me ajudou a fazer um estágio na fazenda do Ratinho, em Camapuã, na Café no Bule. Eu entrei bem naquela época do ápice, aquelas loucuras do Ratinho, ganhando muito dinheiro, má administração, má gestão das propriedades, aquela loucura, bagunça. E aquilo lá foi um aprendizado muito grande. E o gerente da fazenda, de ótimo coração, Dr. Márcio, que eu gosto muito dele, até hoje eu tenho contato com ele, ele me dava todas as oportunidades possíveis para eu aprender. E a gente acompanhava os erros. E aí chegou um determinado momento que eu estava fazendo estágio não é remunerado. Cheguei no Márcio e falei, Márcio, não tem jeito de eu trabalhar como diarista para ganhar uns trocos? Ele falou, Rogério, tem. Só se você for catar broto, né, broto, sujeira, no meio da soja nossa. E assim eu encarei. Fiquei 3 meses sem sair da fazenda, trabalhando com diarista, com um peão de tudo que é jeito. Fiquei 3 meses sem sair daquela fazenda, lá na fazenda Pontal do Ratinho, em Camapuã, para ganhar a diária lá como peão. Não lembro naquela época se era em torno de R$20. Fiquei trabalhando para juntar um dinheiro naquela época. E foi um serviço muito gratificante, porque eu trabalhei com determinado tipo de pessoas às vezes muito malandras, e hoje eu até brinco na fazenda, que eu falo para os peões, assim, na hora que eles querem ser muito malandro comigo, eu falo, dessa faculdade eu estudei bastante, então eu sei como que funciona. Então foi um aprendizado, e eu lembro muitas vezes que quando eu estava trabalhando no meio da soja, você vai andando na soja, procurando sujeira, né, broto para arrancar no enxadão, e era uma calça por semana e uma botina por semana também. E aí até teve um peão que me deu um par de botina lá de presente, eu nunca esqueci. No momento que eu estava aqui na 3R, eu trouxe ele para trabalhar comigo. Uma gratidão que eu tinha por ele. E nesse período que eu fiquei trabalhando lá, uma vez eu falei, no dia que eu sair daqui e ganhar algum dinheiro na minha vida, eu quero fazer bastante doação e ajudar os outros, porque era muito sofrido o serviço. Você comia de marmita lá no meio do pasto. Eu lembro que tinha uma época que a gente estava num pasto lá onde foi plantado soja, era perto do lixão, e nós tinha que dormir no meio de varejeira lá, então era bem complicado e eu sofri bastante, mas é só no sofrimento que a gente consegue vencer. E aí logo em seguida, aí eu fui trabalhar com o Luiz Carlos na Triângulo Leilões. Lá eu tive a oportunidade de conhecer o Rubinho, e o Rubinho em 2003 chamou eu para vir para a Fazenda 3R. E eu fudido, eu sem dinheiro, né, recém-formado, falei, vou encarar esse Figueirão, vou para lá, pelo menos eu me livro das despesas, né. Aí eu pedi um salário pro Rubinho de R$1.000, ele falou, não, R$1.000 eu pago meu gerente lá, te pago 700, vai lá e vamos ver o que acontece. E vim para essa 3R. Eu lembro que eu fiquei 90 dias sem sair da porteira da fazenda, trabalhando, e lá, e ele tinha um veterinário excepcional, que hoje é o meu irmão, meu parceiro, o Dr. Gilmar. Com o Dr. Gilmar eu fui aprendendo muito, conhecendo muito, sou obrigado.
E assim foi. Força de vontade, logo em seguida eu virei gerente geral do Rubim e as coisas foram acontecendo com grande vontade e a gente vence muitas barreiras. Então, mas tem uma história de umas formigas também, que você matou formiga, como é que foi? Então, nessa época da soja aí na Café no Bule, quando você prepara para fazer o plantio, você tem que matar a formiga. E eu também ajudei. Então, como eu estava trabalhando de diarista, era para catar os brotos no soja, era para catar raiz, pau preto. As formigas também entravam no pacote. Então, eu fiquei lá 90 dias lá para ganhar R$ 20 de diária. Mas isso me tornou muito digno e muito, assim, na questão de responsabilidade, de lidar com pessoas. Hoje eu tenho um dom muito fácil de lidar com as pessoas e ser líder, ou seja, ordenar serviços, acompanhar. A gente acaba pegando uma bagagem boa nesses momentos difíceis. Como que você se sente hoje, depois de passar por tudo isso, e ser um administrador da Fazenda 3R, que é de renome nacional, e virar prefeito também, né? 2 eleições, 2 vice-prefeitos, e aí aconteceu essa questão na justiça, já virou prefeito de Figueirão. Esse dia eu estava conversando com o deputado federal Mandetta, ele falou bem assim: Rogério, quando eu era criança, meu pai falava, a cada 3 escanteios, 1 é gol, né? E você não, em 2 escanteios você fez o gol. Então, a gente foi vice aí da campanha do Getúlio, campanha vitoriosa, depois foi vice da campanha do Ney, também a gente ganhou. Infelizmente a justiça cancelou uma eleição suplementar e ordenou que o Getúlio voltasse a prefeito. E aí a comarca nossa aqui, regional de Costa Rica, nossa comarca eleitoral, impediu que o Getúlio retornasse ao cargo de prefeito, dando posse para mim. Eu, com muita humildade, acatei um pedido da justiça, não queria, não era para mim, não era meu momento, não estava no planejamento, mas os desafios são postos e as oportunidades também. Encarei com muita austeridade, com muita força de vontade, com apoio principalmente da minha família. Quando eu falo da minha família, da minha mãe, da minha mulher, e graças a Deus hoje de uma joia rara que eu tenho, que é meu filho, que a coisa mais importante de um homem é ser pai, e eu sei a importância hoje de ser um pai, de ter responsabilidade, principalmente por uma pessoa como eu, que nunca teve um pai, que eu não sei nem quem é meu pai. Meu pai hoje é o Rubinho. A consideração que eu tenho paterna, de pai para filho, é com o Rubinho, que é meu patrão. Então, tudo isso, somando isso, me dá muita força para encarar os problemas. E aí, estou vencendo. Não venci, estou vencendo, estou subindo cada degrau, mas com muita humildade, honestidade e com força de vontade. É o principal, ou seja, encarar os problemas cara a cara e resolver. Cumprir o que promete. São 2 palavras importantes que eu aprendi na política. Cumprir o que você promete e gratidão por quem te ajuda. Então é isso que eu tenho fazendo com muita vontade e anda dando muito certo. E você trabalha muito, né? Eu fiquei sabendo aqui que você acorda 4 horas da manhã e vai dormir todo dia meia-noite. Vai aguentar muito tempo isso? Luizinho, não é fácil. Infelizmente aí, né, pegou a prefeitura de um jeito aí que a gente não queria, numa condição financeira horrível, pendências financeiras. Então isso aí ocupa muito tempo da gente para a gente organizar a casa. As 2 primeiras ações que eu fiz foi principalmente na primeira foi no RH, saber quem é quem dentro da prefeitura, está subordinado a quem, quais são as suas atribuições. Fiz todo esse mapeamento, todo esse raio-x, identifiquei todas essas pessoas, depois parti para a questão dos contratos, quais são os contratos que é de suma importância para a prefeitura, quais são os contratos que daria para cancelar, que são desnecessários. Então tudo isso envolve tempo e graças a Deus eu tenho uma saúde boa,
A Fazenda 3R também ocupa muito meu tempo, não é segredo para ninguém que a Fazenda 3R é uma marca hoje valorizadíssima, reconhecida nacionalmente. O Rubinho é um baita do empreendedor e precisa muito de mim, porque eu sou o cérebro daquela fazenda e junto com a minha equipe, que forma meus braços, minhas pernas, a gente consegue fazer essa fazenda ter essa fama a nível de Brasil. Então não é fácil, me ocupa muito tempo, eu tive que organizar muito bem a minha agenda, cumprir uma agenda rigorosamente, mas o momento que a gente passa agora é dos nossos leilões. Então esses meses aí de abril, maio, junho, sempre foi complicado para mim. E muito mais agora à frente de uma prefeitura aí que tinha vários problemas. Mas com uma equipe eficiente que eu coloquei, eu consegui colocar a casa em dia. E ontem nós tivemos uma grata surpresa aí, no último dia 18 aí de junho, o governador visitou aqui, mostrando a credibilidade que a gente tem, ou seja, endosou uma credibilidade que geralmente as pessoas falam que a gente tem por causa do Rubinho, por causa da fazenda, mas também por causa da nossa competência. E ele veio ontem e endosou isso e falou que é parceiro do município, é parceiro da população. Então o que eu sempre falo aqui no Figueirão? Estou para ajudar, estou para somar, momento nenhum quero onerar em nada. No momento ontem mesmo teve uma situação que eu falei, se eu estou onerando em qualquer momento o município, o cargo está à disposição. Está à disposição. Graças a Deus a gente não precisa da prefeitura na questão de salário, na questão política, na questão de status. Hoje eu profissionalmente, frente à Fazenda 3E, me dá muito mais status, me dá muito mais ganhos financeiros do que a prefeitura. Mas a questão da prefeitura para mim é principalmente a minha dedicação em poder fazer algo que realmente faça diferença, principalmente na questão da educação e na questão do produtor rural. Dessas duas classes eu venho trabalhando incansavelmente, tanto o produtor como também a educação. Você também não está esquecendo das pessoas mais carentes, sempre tem ajudado, sempre tem acompanhado, principalmente na geração de emprego e renda, né? Com certeza, Luizinho. Eu tenho uma grande mulher do meu lado, ela vem fazendo um trabalho de grande importância e bem significativo na assistência social, onde ela está cuidando muito bem dessas pessoas carentes do Figueirão. Tanto é que eu sempre falo para ela, eu não quero que a assistência social fique apenas ofertando serviços às pessoas carentes, mas eu quero que identifique as pessoas carentes identifique essas pessoas carentes e leve soluções para essas pessoas carentes. Esse é o trabalho da assistência social. Na questão de geração de emprego e renda, é o desenvolvimento local. E eu só consigo fazer um desenvolvimento local se eu potencializar o agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio no Figueirão é a principal matriz econômica. Por isso que eu estou fomentando os pequenos produtores, a agricultura familiar, a bacia leiteira, para que eles consigam produzir, atenda a demanda da prefeitura, que a prefeitura é para ser o cliente número 1 deles, e a prefeitura dê total suporte para eles, para tanto eles atenderem a prefeitura, como também a comunidade em geral e a região também. Rogério, como que você tem feito? Nesses 2 meses de administração, você já economizou mais de R$300 mil, né? Enquanto que os outros municípios aí, alguns não conseguem pagar nem a folha. Então, Luiz, quando a gente tem uma estabilidade financeira, uma vida financeira organizada, graças a Deus eu tenho, eu não preciso fazer nada de diferente em prefeitura. O que eu entendo é o seguinte, você tem um orçamento, você já faz o orçamento um ano antes. Caso do Figueirão, né, tem 16 milhões para receber esse ano. Então eu tenho que trabalhar em cima da programação dos 16 milhões. Agora, o que eu venho fazendo também, paralelamente, além dos controles para diminuir o gasto, que está dando resultado na economia? Aumento da receita. Estou buscando. Qual que é o meio de aumentar a receita? É verificar os impostos, verificar os impostos atrasados,
verificar quais são os impostos desatualizados, quem não paga os impostos, porque se a gente quer cobrar o governo, primeiro esteja em dia com o governo. Então essa é a regra básica. Então a gente está atualizando todos esses status na questão dos impostos. Os controles foram implantados, controles básicos que deu um baita de um efeito. Agora eu vou começar a ajustar mais, vou cada vez apertar mais o parafuso para que essa economia seja uma economia significante e a gente tenha essa economia depois retribuída em obras para a população. Um exemplo foi no último dia 18 de junho, o governador garantiu que vai fazer R$600 mil no micro revestimento, ou seja, o recapeamento das nossas vias urbanas danificadas, e em contrapartida a prefeitura vai gastar outros R$340 mil para refazer as vias urbanas totalmente danificadas, ou seja, existem vias urbanas hoje dentro do nosso município que não tem conserto, que é asfalto novo. Então a prefeitura vai fazer o asfalto novo e o governo federal, o governo do estado, o governador Reinaldo Azambuja, vai fazer aonde ainda há conserto através do recapeamento. Esse é o trabalho que eu já vou executar já. R$340 mil de economia que a gente conseguiu fazer já vai reverter em obras para a população. Então, a gente tem tinha algumas situações que não é nem questão financeira, mas sim questões burocráticas. Coisas que talvez nas gestões anteriores, que deixava para depois, que no momento que eu assumi, o depois virou agora, e eu quero resolver agora, é a questão da praça pública. A gente está a todo vapor para terminar essa obra, a primeira e a segunda etapa. A questão do hospital também, vou citar aqui brevemente. Qual que era o problema do hospital? Tem dinheiro em caixa. Tem dinheiro em caixa. A prefeitura vai ter que complementar um pouco. É verba federal, era verba estadual. Está depositado esse dinheiro na conta. A prefeitura, o que a prefeitura tem que fazer? Tem que complementar um pouco essa verba. Mas era um projeto que estava emperrado simplesmente pela uma tal de LI. Eu falei, mas o que é essa LI? Licença de instalação, questão ambiental. O que é? Por que estava enrolado? Era a prefeitura ir lá contratar um engenheiro ambiental, pagar esse engenheiro ambiental e ele dar a licença de instalação. Eu já fiz isso e a coisa já está andando. Então, é uma coisa que a gente já está resolvendo. A creche é a mesma coisa. A gente está tentando resolver os problemas. Então, de projetos eu tenho a creche para terminar, a praça pública e o hospital. As vias urbanas, ontem a gente já teve a resposta de como a gente vai resolver. Então são esses 4 projetos aí que eu estou focado, que até no final do nosso mandato, até o final do ano que vem, nós temos que terminar. O senhor tem também prestigiado o comércio local com compras institucionais? Com certeza. A palavra desenvolvimento local não é só para o agronegócio. A gente está com uma parceria com o Sebrae. Coloquei um agente de desenvolvimento local para estar fazendo esse link entre Sebrae, prefeitura e comércio. Eu tenho que fazer que o nosso dinheiro circule aqui no nosso comércio mesmo, na nossa localidade, mas muitas vezes o nosso comércio não atende à demanda mínima da prefeitura. Então o Sebrae está vindo, fazendo todo um estudo, vendo qual que é a demanda necessária da prefeitura para preparar esse comércio, para que o comércio possa atender a prefeitura. Vamos falar um pouquinho de política. O senhor também agora foi para o PSDB, está se destacando como uma liderança nova aqui na região norte, não só no Figueirão, mas como na região norte. E, com certeza é candidato à reeleição. Sim, eu sempre falo aqui, estou político, mas não sou político. A questão da gente ter ido para o PSDB foi mais por uma questão de afinidade, uma questão de achar as coisas parecidas. Como assim as coisas parecidas?
A gente se identifica muito com a gestão do governador Reinaldo Azambuja, uma pessoa que veio do agronegócio, uma pessoa que tem uma grande referência no agronegócio, foi gestor municipal também, foi prefeito de Maracaju, como hoje estou sendo prefeito de Figueirão, um governo municipalista, um governo que enxerga as coisas um pouco mais humana. Então a gente começou a admirar esse trabalho dele de 180 dias e talvez aí pelo esse reconhecimento dessas poucas ações que a gente vem fazendo no nosso município aí em mais de 60 dias, ele também reconheceu a gente como uma nova liderança. E é de orgulho para mim hoje fazer parte sim do PSDB, ser parceiro do Reinaldo. Ele ontem abonou a nossa ficha e com certeza a gente está fazendo uma parceria grande em prol do município de Figueirão, não é em prol do Rogério e muito menos do governador Reinaldo. Estamos primeiro pensando na nossa população. Se a gente está pensando na nossa população, a gente quer fazer o melhor para a nossa população. Se no momento que você faz o melhor para a população irá reconhecer. Então a eleição do ano que vem é consequência de um bom trabalho. Se eu conseguir cumprir tudo isso que eu coloquei para você, que estou focado e são meus objetivos, com certeza meu nome irá para a eleição. E estou preparado para isso. Para finalizar essa entrevista, Rogério, gostaria que você deixasse as suas considerações. Luiz, as considerações tudo na vida da gente é parceria. Nunca as coisas é somente para nós. O relacionamento existe para você sempre somar, multiplicar. Então, a gente, graças a Deus, aprendi muito com o Rubinho, com o relacionamento com as pessoas é muito importante, as amizades com as pessoas é muito importante, cumprir os compromissos é muito importante. Então, nessa filosofia de cumprir o que se promete, cumprir os compromissos, ter gratidão por quem te ajuda, é nesse caminho que eu estou trilhando e estou buscando. E se Deus quiser, irei continuar, porque a gente tem um nome bom e quer sempre ter esse nome, sempre ser lembrado como uma boa pessoa, como foi meu saudoso avô em Camapuã, seu Alfredo, todo mundo conhece ele em Camapuã. Foi um homem muito bom, generoso, ajudava várias pessoas. E esse espírito eu peguei dele. Então, se Deus quiser, eu vou conseguir vencer cada vez mais na vida, para que um dia o meu filho tenha orgulho de mim. E é isso aí. Falamos um pouco com o prefeito de Figueirão e conhecemos um pouco de sua história. Canal MS TV, a TV na internet mais acessada do Mato Grosso do Sul.